Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Annelise. Se você por acaso não viu a primeira parte, não há problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para assistir a segunda. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. E se você tiver tido uma EQM, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Bom proveito! Tem alguma outra experiência? Não, depois dessa não. Mas tem uma que eu quero falar, que eu sei que você me mandou fotos de alguma coisa que você viu. Então vamos aproveitar e falar agora sobre isso? Certo. Então, esse objeto que eu vi no céu foi uma viagem que eu estava fazendo para visitar meu filho que mora em Los Angeles. E depois da pandemia, então, a gente pôde viajar novamente. Eu tinha uma passagem que era voo direto, mas provavelmente a companhia aérea não tinha vaga. Então, assim, ela me devolveu a passagem, me possibilitou, travou a minha passagem para eu escolher uma outra data, só que era um voo com escala. Então eu escolhi fazer escala em Miami, porque eu já conheço o aeroporto de Miami, fiquei com medo de me perder em Dallas, né? E então esse voo era de Miami para Los Angeles. E no início do voo, você é obrigado a ficar com a janela fechada. Eu acho que o horário que eu estava fazendo era obrigatório. E lá pelas tantas, quando deu para abrir, a gente já estava mais próximo, a gente estava sobrevoando, acho que Nevada. Então, quando deu para abrir, eu fiquei olhando pela janela, tentando ver o relevo lá embaixo, porque eu acho muito legal. É uma parte dos Estados Unidos que não tem muita nuvem, então você consegue ver as montanhas, ver as estradinhas, as cidadezinhas, alguma coisa você consegue ver, e eu fiquei olhando. E tinha algumas nuvens, né? E aí eu observei uma bola metálica à distância e fiquei observando essa bola metálica. E por um bom tempo eu fiquei observando. Eu fiquei observando tanto tempo que eu fiquei com dor no pescoço de ficar olhando. E aí eu cheguei a filmar, mas a filmagem ficou muito ruim, então eu tirei fotos também, as fotos ficaram melhores. Aí eu tirei foto, aí eu olhei a foto e eu não enxergava nada. Mas eu disse, mas era aqui que eu estava enxergando. Então eu fui ampliando a foto até que eu consegui ver. E aí não era uma, era duas. Eu não sei se Sim, deu para perceber, eu vi a foto. Você acabou de falar que você via como sendo metálico. Eu vi a foto vai ser colocada aqui, mas ali na foto me parece luz e não metal. Por que você diz metálico? Eu acho que a foto ela não... Não soube retratar o que era. Talvez ela até refletisse a luz, era amanhecer, né? Amanhecer, acho que era começo da manhã. Deve ser, se antes estava a janela fechada, deve ser isso. E aí eu fiquei bem intrigada, porque uns 20 minutos mais ou menos, essa esfera acompanhou o avião. Porque a foto, ela grava o local, né, onde é que você está, as coordenadas, depois a outra foto é distante. E na velocidade que o avião estava, eu conseguia enxergar com o olho nu, ou ela era muito grande, ou ela não estava tão longe assim, né? Para eu dizer assim, está acompanhando, mas ela está longe. Porque assim, as montanhas passaram, as montanhas que estavam longe. Então, eu acredito que essas duas bolas, essas duas esferas estavam acompanhando o avião de longe, E podem ser duas ou podem ser um objeto só com duas esferas interligadas, por exemplo? Pode ser que tivesse até outras esferas por perto que eu não vi. Quando eu cheguei em Los Angeles, eu mostrei para o meu filho e falei, olha, eu acho que eu vi porque é muito estranho. A impressão que eu tinha era de que fosse algo fora desse planeta.
Porque não dá para dizer que um balão de meteorológico parecesse metálico, ou na foto ele parece luz, talvez reflita a luz, mas assim, para eu enxergar e ele acompanhar o avião mais de 20 minutos, eu acredito que seja algo... A minha sensação é de que é sim algo fora daqui, e a foto está aí para as pessoas enxergarem e chegarem à sua própria conclusão. Uma vez que você contou as experiências, eu vou fazer algumas perguntas que podem dizer respeito a várias ou a todas elas. Em alguma dessas situações você sentiu conectada com tudo, como se você fizesse parte de tudo? Isso é ligeiramente diferente daquilo que você falou de sentir o amor pela árvore e tudo mais. Você se sentia ser também a árvore? Não, isso não. Como se tudo fosse uma coisa só? Eu acho que tudo está interligado. Eu vi tudo interligado, mas não sendo uma coisa só. Claramente, no seu caso, a porta ficou entreaberta. Eu pergunto se, ainda hoje mesmo, você, no dia a dia, se você sente intuições, se você ouve vozes, se você sente uma interferência no que você vai fazer vinda de um mundo extrafísico. Eu acho que a intuição é uma coisa bem forte, mas eu não escuto vozes, eu não tenho coisas assim mais grandiosas, eu diria. Você sente se uma pessoa que se aproxima de você está triste, mesmo que ela tente esconder isso? Ah, isso sim. E essa percepção já tem muito tempo. Eu não vejo a aura nem nada, mas eu posso dizer que a pessoa não é confiável. E eu tive um momento, porque como eu trabalhei com atendimento ao cliente, eu tive um cliente que eu atendi uma vez que me fez chorar, mas pelo que eu vi, ele era tão negativo, que ele tinha, eu diria que eu vi a aura dele preta. Eu não consegui controlar. Ele era de uma arrogância e de uma... não dá para explicar. Então, assim, eu vi nele algo muito ruim, uma aura preta, eu diria, apesar de que eu não vejo a aura de pessoas, mas eu enxergava um contorno preto nele. E eu cheguei até a minha gerente e falar assim, olha, você pode, por favor, atender esse cliente, porque eu não estou conseguindo. Eu cheguei a chorar na frente dela, e ela falou assim, não, você vai atender, você tem que atender o cliente, está na sua mesa, você atende. E eu voltei e eu tive que atender aquele cliente, mas assim, foi a única vez que eu tive uma experiência assim, mais forte, mas eu diria que eu consigo perceber que a pessoa não é confiável. É como se eu fizesse uma leitura mais ou menos da pessoa, assim. É uma coisa muito subjetiva. Você se sente mal em multidão? Totalmente. E uma das coisas que acontecia também é que em alguma aglomeração, por exemplo, igreja muito cheia, eu desmaiava. A aglomeração, para mim, é o pior cenário. Você falou em socorrista em algum momento da sua entrevista. À noite, hoje, você tem saídas do corpo, sonhos onde você vai socorrer alguém, vai cumprir alguma meta espiritual, ou assistir uma aula, ou dar uma aula? Não, nunca assisti uma aula, nunca dei uma aula. São poucas vezes que eu lembro dos sonhos. E normalmente eu durmo muito rápido. Se eu estou tendo dificuldade para dormir, é só começar a rezar. Por exemplo, eu gosto de rezar para Nossa Senhora. Tem algum motivo? Não sei. Mas como eu sou católica, fui criada católica, aí eu começo a rezar, nunca termino. Você acabou de falar que você foi católica. Como é que você entende hoje as religiões? Eu acho que as religiões, elas têm algum propósito. Elas ajudam muitas pessoas. Mas as pessoas têm que continuar sempre se questionando, porque não existe nenhuma religião perfeita. Eu hoje não sigo nenhuma religião.
Não tenho religião. E eu diria que eu sou espiritualista genericamente, mas não tenho nenhuma religião. E acho que tem um lado das religiões que fazem mal quando elas embotam a pessoa na caixinha delas, né? Por isso que eu acho que é importante continuar questionando. Mas muitas vezes a religião salva alguns. Então, assim, eu acho que existe um propósito, existe uma parte boa, mas eu não sigo nenhuma religião hoje. Alguma vez você saiu da Terra? Não. Olhando para todas estas experiências que você teve, pensando naquele momento inicial onde você falou, eu não queria estar aqui, e pensando no momento atual do planeta, você acha que existe alguma possibilidade de você ter vindo para cá, nesse momento exatamente pelas situações pelas quais todos passaríamos? Olha, não sei dizer isso, mas eu acho que eu precisava ter vindo para cumprir algo que eu nunca consegui, talvez, né? Que é ir com a minha vida até o fim. Mas você disse que você sente que é a primeira vez que você está aqui no planeta. Então, eu tenho essa impressão. Mas isso quer dizer que de alguma forma você pode já ter terminado sua vida antes? Sim, mas pode ter sido em outros planetas. Você falou assim, Deus não existe. Esse Deus que as pessoas entendem como sendo Deus. Tem uma palavra que é dita por muitas pessoas em várias entrevistas como sendo uma palavra, talvez a mais referenciada até hoje, que é a palavra amor. Onde é que cabe essa palavra nessa sua interpretação da vida, que enxerga o bem e o mal como vindo do mesmo lugar? Onde é que entra o amor? Isso também é amor. O que é o isso que é também amor? O bem e o mal, a existência do mal, é a gente que interpreta com o mal. Ele também é necessário. Então ele não deixa de ser amor. E por que ele é necessário? Para que a gente aprenda. A gente ainda está num nível de aprendizado que a gente precisa da dor para crescer, para aprender. Esse planeta aqui é assim, ainda, né? Então a gente está num nível que a dor nos ajuda. Apesar de que a gente não enxergue assim, a dor nos ajuda a crescer e a gente precisa dela justamente para crescer. Então eu fiz um texto porque não foi pensando no canal nem nada, porque eu costumo anotar as minhas impressões. E quando eu estou fazendo essas analogias, eu escrevo, porque senão elas depois se perdem, né? Então, eu escrevi um texto que eu acho que pode ajudar nisso, de entender o mal como algo bom. É difícil falar isso, porque existem coisas terríveis que acontecem com as pessoas. Então, assim, é um assunto muito delicado e eu não quero desrespeitar ninguém que esteja sofrendo ou que sofre, e eu sei que existem situações terríveis e eu não quero que as pessoas pensem que eu estou falando que o que elas sentem não é nada, não é isso. Mas eu acho que eu poderia dizer que a gente pode olhar o sofrimento com um olhar um pouquinho diferente, né? Eu já ouvi falar que a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Eu acho que é isso, né? Então é mais ou menos por aí, mas eu acho, ainda assim, eu acho que é uma situação delicada, porque a gente tem que respeitar as pessoas que estão sofrendo e que não enxergam dessa forma, né? Parece que a gente está simplificando a dor do outro, e não é isso. Eu não sei se você quer que eu leia esse texto. Vou botar uns óculos. Veja-se como parte de Deus, entre aspas. Você é Deus, está aqui porque Ele quis. Aí eu vou parar um pouquinho para explicar, né? Porque a gente é Deus, porque sendo parte,
do todo, a gente também é o todo, né? Então, sendo bolinha de argila, eu ainda sou argila. Está aqui para fazer a vontade dele, desse ser que traçou esse caminho e que nos colocou aqui, né? Cumprir o seu plano. Essa vida não é sua, é dele. Então, uma coisa que me veio há um tempo atrás já, de que essa vida não é minha. Eu inclusive, não tenho o direito de tirar essa vida, porque ela não é minha. Ela é um presente. Ou ela é um fardo, depende de como é que você olha, mas ela não é minha. Essa vida não é sua, é dele. Permita-se fazer a vontade dele. Deixe ele te levar. Isso é a verdadeira fé. Deixar-se ser guiado por ele. Ou seja, confiar no caminho que ele traçou para você. Eu entendo isso como sendo a verdadeira fé. Você está aqui porque ele quis e você se propôs a estar aqui. Então, faça o que ele está pedindo, que é viver. E aí ele vai te dar o caminho. Nós estamos aqui porque ele quer, ele determinou, ele planejou e nós aceitamos. Aceitamos porque é uma honra para nós atender ao seu pedido, à sua designação. E aí eu vou dar um exemplo. Imagina se você é um ator e quer muito atuar numa peça, qualquer personagem ou peça que seja, desse renomado e incrível roteirista. Você por acaso diria, esse personagem eu não quero? Ou eu quero ser aquele personagem ali? Não, porque você quer participar desse projeto, desse roteirista, né? Acho que eu, pessoalmente, aceitaria até somente segurar a luz, ou trazer a água, ou puxar a corda do cenário. Estar no ambiente e cooperar com alguém admirável seria uma experiência já louvável. Imagina se ele te convida para atuar, você vai discutir o roteiro? Ele que manda, né? A única coisa que ele nos pede é que atuemos da melhor forma possível e que respeitemos os demais atores, porque todos têm uma função importante para a peça. Que respeitemos todos os atores e colaboradores do espetáculo, porque todas as funções são importantes para a peça, para a totalidade do que está acontecendo. A você é dado algumas escolhas, mas a direção é dele, o projeto é dele. Então tudo que existe é vivo e está constantemente... Aqui meio que fui para um outro assunto, mas ele interliga. Tudo que existe é vivo e está constantemente em mudança. Esse cascalho já foi montanha. Tudo tem vida, por isso não desperdice nada. Tudo tem vida. Porque algumas religiões falam, por exemplo, a pedra não tem o fluido divino. Tem sim, na minha visão, né? Por isso não desperdice nada. O homem como humanidade, né, é tão sem noção que só vai dar valor à água quando ela estiver rara. Nós só aprendemos pela dor, mas podemos mudar isso, podemos começar por diminuir o consumo e desperdiçar menos. Todas as coisas, não só a água. E aí eu lembro daquela moça do lixo reciclável, né, que ela agradece, o lixo sorri para ela. Tudo deve ser reciclado e reaproveitado de alguma maneira. Ame tudo porque tudo tem vida, vida de Deus. Mas não se apegue a nada. Nada que está aqui é seu, nem a sua vida. A dor existe, mas ela só se transforma em sofrimento quando nós confundimos, ou melhor, nos identificamos como o ator. Nós estamos atuando na peça e o nosso ator vai sofrer alguma coisa muito ruim. E a gente se identifica com o personagem, nós só somos atores. O ator de uma novela, ele não sofre, quem sofre é o personagem. Esse olhar de fora é difícil de acontecer e de manter. Não é para querer ser perfeito,
não negue a sua humanidade. Isso quer dizer assim, a gente vai errar. E a gente vai ser dor para o outro também. Às vezes a minha dor é o alívio do outro, né? Então existe todo tipo de dor. Não sei se eu meio que misturei tudo aqui, mas é que eu fui escrevendo à medida que eu fui pensando e... Então, me chamou bastante atenção isso, porque você está falando sobre o teatro da vida, que é uma definição já dada por algumas pessoas também para o que é viver. Mas me chamou mais ainda a atenção que você, numa boa parte da nossa conversa, ou melhor, numa determinada parte da nossa conversa, você explicou que Deus não existe dessa forma como se pensa. No entanto, neste texto que você escreveu, me veio muito uma visão do Deus que é falado por aí, esse Deus que não existe. Eu queria que você, por favor, me explicasse como que eu posso colocar isso que você leu nessa definição que você me deu. Eu não vou poder explicar muito, assim. Até no texto, o meu Deus aparece entre aspas, porque eu quero que as pessoas entendam de quem eu estou falando ou do que eu estou falando, né? Mas eu também não sei o que é. Ele é um mistério. É um mistério. Esse mistério, esse espírito que tudo habita, essa energia que tudo habita, eu não sei. A gente procura palavras humanas do nosso vocabulário para descrever uma coisa que a gente não conhece e não entende. Então esse Deus aqui, pense que é só uma forma de expressão, porque eu não estou falando desse Deus ainda. Esse Deus não existe, mas que existe um plano e a gente faz parte desse plano. E eu entendo assim, agora, como que isso aconteceu, da onde que veio, quem é esse espírito que tudo habita, não sei. Seria o espírito que tudo habita e nós somos parte desse tudo, portanto somos parte desse espírito. Então, de uma certa forma, nós podemos estar fazendo o plano que nós mesmos criamos. Exatamente. Provavelmente nós também criamos e não lembramos. Essa coisa que é tão clara para você, que você não morre, não é claro para quase ninguém. Tem muito do que você sabe que ninguém sabe. Ninguém quer dizer, fora as exceções, que são exceções. Né? E nós estamos vivendo num mundo onde o planeta está em aquecimento, tem a exaustão do uso do solo, a poluição, as guerras, as possíveis tensões resultantes até do aquecimento global. Então a gente não sabe o que vem por aí, ou o que já está acontecendo. Qual é a sua mensagem final, por favor? Eu acho que eu diria assim, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo como tem que ser. A gente pode fazer melhor, mas as pessoas não precisam se desesperar com nada. Eu diria que a vida continua, isso é certo, que ninguém está sozinho, isso é certo. E eu queria deixar um pouco de esperança, porque por mais que as pessoas vejam coisas negativas acontecendo, tá tudo como tinha que ser. Eu acredito que isso também foi programado e a gente tem que olhar da melhor forma possível para essa situação e não espalhar o desespero, como alguns fazem também, né? De botar as pessoas em pânico. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. E cada um pode fazer a sua parte, inclusive sendo esse ponto de tranquilidade para os outros. Inclusive para dar apoio, ajudar ou o que for necessário. Tá tudo bem, mesmo quando você pensar que não está. Tá tudo bem. Vai dar tudo certo. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo,
por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal,oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?